Muito bem, então estamos aqui olhando a lesão corporal, olhamos a topografia dele no código, agora eu quero tratar com você as implicações disso para o nosso entendimento do que é o tipo. Vamos lá, olha aqui, ó, 129. Então, a gente olhando lá o núcleo do tipo, a gente vai entender que a lesão corporal ela consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. Não é? Cometer um crime é conjugar o verbo, né? E aqui a conjugação do verbo é ofender. Então, quando o cara conjuga o verbo ofender, né, a integridade ou a saúde, ele está cometendo esse crime. Então, já que a conjugação do verbo ofender é que é o crime aqui, a primeira coisa que vai surgir é o seguinte: o que é ofensa? Né? O que é ofender a integridade corporal, a saúde de uma outra pessoa? Vamos lá, ó, integridade corporal, né, ou a saúde. Né? Nesse caso aqui, é uma saúde que ela é tanto fisiológica, né, quanto mental. Essa é a primeira coisa. Então a gente tem que ter isso no nosso horizonte. Né? Ofender. Né? O que seria o ofender para o tipo aqui? É uma alteração, né? Evidentemente que é uma alteração prejudicial ao corpo, né? Seja na anatomia, né? Seja no seu funcionamento, né? E essa alteração prejudicial, ela altera, né, o estado regular. Né? E ela altera o estado regular com prejuízo. Né? Com prejuízo. Tem que ter um prejuízo, tem que estar diminuindo lá, né, a saúde. Né? Então, a gente tem que ter isso claro. Né? É diminuir, né? É uma alteração que diminui, que traz prejuízo para a saúde. Aí a gente pode pensar aqui em dois eixos. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em alterações anatômicas, né? Evidentemente prejudiciais, que são fraturas, luxações, queimadura, corte. Aqui, por exemplo, é muito importante que você, na prática, conheça um pouco de medicina legal. Né? Esse aqui é um tipo, e aí você já começa a perceber isso aqui, que ele caminha, né, em consonância com a medicina legal. Né? A medicina legal é que vai dizer o que é uma fratura, o que é uma luxação, o que é uma queimadura, o que é um corte. Isso aqui é um conceito de medicina. Né? Ou seja, a gente vai olhar medicina à luz do código. Né? A mesma coisa, uma alteração funcional. Né? A alteração funcional é o quê? É a implicação de um mau funcionamento, né? A diminuição da capacidade. Né? Então, havendo um mau funcionamento e uma diminuição da capacidade, a gente está ofendendo a integridade corporal. E, de novo, quem é que legalmente pode dizer isso? Que um órgão está funcionando mal, que um sentido está funcionando mal, que teve uma diminuição de uma capacidade, de uma função? A medicina legal. Tenha em mente isso. Né? Você, como profissional aqui do direito, já começa a olhar uma visão de todo. Né? Começa a perceber que você vai ter que recorrer à medicina legal para fazer isso aqui existir juridicamente. Né? Algumas, claro, questões que sempre surgem, por exemplo, a dor, né? Por exemplo, a dor sem nenhuma diminuição, sem nenhuma alteração, já não é uma lesão. Né? Mas você pode ter uma lesão sem dor, né? Pode dor sem lesão. Né? Então, o critério dor não é o melhor companheiro aqui. Né? Fique esperto com isso, porque muitas vezes, na prática, é isso que começa a emergir, a questão da dor por si só. Tá bom? Mas nada muito... Se a gente tiver em mente as alterações aqui, você não tem como errar nesse assunto. Ofender a saúde. Para a medicina, o que é ofender a saúde? Veja, a saúde, ela implica no funcionamento regular do nosso corpo. Né? Ou seja, né, uma alteração nesse funcionamento regular, né, o rompimento desse equilíbrio de saúde, né, ele é uma ofensa à integridade. Né? Então,
qualquer rompimento, né, do equilíbrio, né, do funcionamento do corpo, né, pode ser interpretado aqui pela medicina legal como uma ofensa à integridade da saúde. Aí não tem muito erro, né? Muito bem. Por que a gente fala disso? Porque a objetividade jurídica aqui, é claro, é proteger a integridade corporal, né? E aí a gente tem que ter em mente que a integridade corporal aqui, para efeitos desse tipo penal, ela é física ou psíquica. Se o cara, por exemplo, ofender a integridade do sujeito, né, e lhe acometer na vítima, um problema de saúde mental, né, a gente está falando de lesão corporal. Por quê? Porque a implicação da saúde aqui é física e psíquica, né? Quando a gente tratar de violência doméstica, isso emerge com uma força, isso emerge como quase que o emblema daquele tipo penal. E se você está defendendo um acusado, né, de um crime desse, você precisa ter em mente isso. Como que você vai esmiuçar esse tipo para ver se aquilo é reconhecido ou não naquele caso concreto, para você poder argumentar numa defesa. A mesma coisa se você está do outro lado do balcão, está na acusação, seja pelo órgão ministerial, seja numa assistência, né? É preciso que você aprenda a reconhecer, né, a saúde, né, mental como parte de algo protegido aqui e como parte de algo que pode ser ofendido, né? É muito importante ter isso em mente. Volto a falar, principalmente no parágrafo no leque, que é da violência doméstica. Certo? Muito bem. Ó, sujeito ativo e passivo, né, desse delito. Bom, artigo 129, ele vai falar pra gente que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, né? Veja que nesse caso específico aqui, né, aparentemente qualquer pessoa pode ser o autor, né? Ele não coloca condição nenhuma para a pessoa ser o autor, além de ser a pessoa que ofende a integridade corporal e a saúde de outra pessoa. A mesma coisa a vítima, né? Basta que a pessoa esteja viva, né? Porque a pessoa viva é aquela quem tem saúde, né? Veja você, se a lesão tem que afetar a saúde, o corpo do morto não tem saúde, né? Ou seja, não há como um morto ser vítima de uma lesão corporal. Ah, mas o corpo do morto está desprotegido? Não, não é? A tipificação de uma violação de um cadáver está lá em outro tipo penal, né? Mas lesão corporal não é, né? Você acha que a gente não vê isso na prática? Claro que vê, né? Então aqui já temos um primeiro critério, né? Veja você que eu dizia, a vítima do crime é outra pessoa, ou seja, uma pessoa diferente daquela que produz a lesão. Olha que interessante, a autolesão é um crime de lesão corporal, ou seja, o sujeito machucar ele mesmo é um crime de lesão corporal, né? 99,9% das vezes não. Depois eu vou explicar uma pequena observação que já está até aqui na tela. Mas veja, a autolesão, a pessoa se machucar, não é crime de lesão corporal, né? Às vezes você está no plantão policial, por exemplo, às vezes você está no seu escritório, às vezes você está na sua função, às vezes você é um servidor público, e a pessoa vai lá fazer uma reclamação sobre uma autolesão. Ela mesma ter se machucado e insiste que aquilo é uma lesão corporal. Pode ser uma ofensa à saúde, mas não é uma ofensa provocada à saúde de um terceiro. Ou seja, não é uma lesão corporal, é uma autolesão, né? Que nem eu disse, a autolesão pode não ser lesão corporal, né? Mas, em alguns casos, né, ela pode configurar outros delitos. Exemplos, olha só, uma fraude contra seguro. A pessoa vai se autolesionar, né, para poder fraudar o seguro. Ou, por exemplo, Código Penal Militar. A pessoa vai se autolesionar
para se furtar o serviço militar. Né? A pessoa não quer prestar o serviço militar, dá um tiro no próprio pé, por exemplo. Né? É um crime militar. Né? Olha só a observaçãozinha que eu falei para você. Imagina, esse exemplo aqui é do professor Rogério Sanches, muito bacana. Olha só, ele fala, olha, se o cara está ébrio, e aí chega um sujeito maldoso, ele induz esse ébrio a ter uma autolesão. Não vai lá, se fura lá, ó, enfia essa faca aqui, não sei o quê. E o sujeito comete essa autolesão, mas induzido por aquele terceiro. Aqui, esse terceiro, né, que induziu o ébrio à autolesão, vai responder uma autoria imediata. Olha que interessante. O ébrio não é punido pela autolesão. Mas aquele cara que instigou lá, que induziu ele lá, ele vai responder na autoria imediata. Então, são casos em que a autolesão não é lesão corporal, mas ela pode estar num contexto, né, de outro delito. Olha só, um questionamento interessante. Isso aqui você pode ver, por exemplo, eu disse para você, né, que a vítima é aquela pessoa que teve a lesão ofendida e pode ser qualquer pessoa. Tem uma qualificadora, aliás, duas aqui, né? Uma no parágrafo 1º e uma no parágrafo 2º, que só a grávida pode sofrer, né? Que é a aceleração de parto, né? E o aborto. Né? Aceleração de parto no caso do parágrafo 1º e o aborto no caso do parágrafo 2º. Aqui a pessoa tem que ser uma grávida, né? Para ter aceleração de parto. E fica esperto nisso aqui, ó. Serão hediondas a lesão corporal de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Por que a gente tem que ficar esperto nisso aqui? Porque isso tem uma implicação absolutamente enorme nos procedimentos, né? Nos direitos do acusado. Né? Então, esse detalhe aqui não pode ser perdido. Muito bem, questões comuns. Olha só, cortar o cabelo. Cortar o cabelo de outra pessoa. Será que é lesão? Né? Vocês sabem, eu sou delegado de polícia, eu já vi diversas vezes esse questionamento aqui no plantão policial. Doutor, o cara arrancou o cabelo da mulher. É lesão corporal? Olha só, um julgado aqui, ó. Olha que interessante. Pode constituir crime de lesão corporal, mas é indispensável que a ação provoque uma alteração desfavorável no aspecto exterior, de acordo com os padrões sociais médios. Olha só, ele admitiu aqui, né, que pode ser lesão corporal sim nesses julgados. E tem um monte desses aqui. Olha só, um outro julgado aqui que a gente separou. Pode constituir um delito de injúria real. Mas aí você fala para mim, pô, professor, como que eu separo isso aqui, o joio do trigo? Como que eu sei se eu estou tratando uma lesão corporal ou se eu estou tratando uma injúria real? Como que se um dia eu tiver uma defesa de um sujeito, eu vou iniciar o meu argumento? Ou o contrário, se eu tiver uma acusação, você vai olhar para o dolo. Essa é a dica do Rogério Sanches. E, aliás, é a dica de vários autores. Né? Você vai olhar para o dolo. Vai depender do que o agente queria com aquela lesão corporal. Com o corte do cabelo. Será que ele queria uma humilhação? Será que ele queria produzir uma ofensa à honra da pessoa? Opa, a gente está olhando talvez para uma injúria real. Ou não, queria machucar, né? Queria realmente que ela saísse lesionada no seu corpo. Ah, já estamos olhando para a lesão corporal. Olha como isso aqui tem uma implicação prática absolutamente profunda. Né? O delito de lesão corporal é tratado de forma completamente diversa, né, do delito de injúria real. E isso tem que ser tratado por você, quando você estiver pensando em lesão corporal. Você tem que olhar para o dolo para compreender o que está na implicação ali, né, naquele delito. Essa é a chave aqui para você separar uma da outra. Ah, não é fácil? Não é fácil, mas você tem que começar por aqui. Começar a entender a cabeça do sujeito quando ele cometeu o crime. Muito bem. A execução do crime.
A execução do crime, como eu falei, é ofender, né? É causar aquela lesão, né? É causar aquela lesão com violência, com força, né? Com constrangimento. Constrangimento no sentido de forçar a pessoa a alguma coisa, é aviso absoluto, né? E aí a gente começa com um aspecto importante aqui. É um crime que pode ser praticado com uma ação, né? Ou seja, o sujeito, por um meio ativo, né? Ele vai ofender a lesão corporal, e ele pode ser praticado, sim, por uma omissão, né? Ele pode ser um deixar de agir, né? Por exemplo, se deixar de alimentar, né, alguém, e aquilo produzir lesões corporais na pessoa. Pode ser outros crimes? Pode, mas também vai ter lesão corporal, né? Uma questão que sempre surge, por exemplo, né, uma multiplicidade de atos, né? Será que ela é um crime só? Será que ela é 2 crimes? Olha você na sua prática aqui, ó, como você tem que ficar esperto com isso. Porque uma multiplicidade de atos, se ela é interpretada como vários crimes, né, ela vai ter uma implicação gravíssima na denúncia, vai ter interpretação gravíssima na fixação da pena. E aí a fixação da pena vai implicar no regime prisional. Depois de pensar o dolo do sujeito, para ver se a acusação, se a sentença, se aquilo está adequado, além do dolo, ou o passo seguinte ao avaliar o dolo, é avaliar aqui a multiplicidade de atos. Por quê? Porque o ato aqui é de lesionar. E muitas vezes, não vai importar, né, se foi por uma sequência de atos ou se foi um ato só. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? O agente, ele vai desferir diversos socos na vítima, depois diversos chutes, e vai lesionar a vítima. Será que o fato dele desferir uma série de golpes, por exemplo, né, vai implicar em uma série de lesões corporais? Evidentemente que não. Ele vai implicar em um crime, né, de lesão corporal. Né? Então, aqui, né, o critério é verificar, né, se, apesar de uma multiplicidade de atos, se o sujeito está gerando só uma lesão, né, a uma vítima. Né? Esse é o critério, digamos assim, de execução, que vai dar a chave para você compreender, né, se a gente está falando de um crime ou de uma série de crimes. Beleza? Ó, eu vou fechar aqui e daqui a pouco a gente vai voltar para falar de tentativa. Tá bom? Fique esperto que daqui a pouco a gente volta.